Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Novidades sobre a renovação do contrato de Felipe Luiz e o retorno de dois titulares para o meio-campo do Mengão, Eric Pulgar e Saul. Para você, torcedor, quem é que deve ser o titular da partida contra o Botafogo? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Agora, bora falar de Flamengo. O Palmeiras goleou o Juventude no fim de semana e abriu 3 pontos de vantagem na liderança, com o mesmo número de jogos e 2 vitórias a mais. E domingo tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Esse jogo você confere ao vivo aqui na Globo às 4 horas da tarde. Mas antes, os dois times jogam na quarta-feira. Palmeiras enfrenta o Bragantino, Botafogo enfrenta o Flamengo. Bora então falar com o Fábio Jupa, que traz informações pra gente sobre essa semana decisiva do Flamengo. Oi, Jupa, boa tarde pra você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Semana importante aqui no Ninho do Urubu, onde o Flamengo já treinou hoje e amanhã faz a última atividade antes desse clássico de quarta-feira contra o Botafogo no Newton Santos. E vai ser nessa atividade que o Felipe Luiz vai tirar algumas dúvidas. Uma delas é sobre o aproveitamento do Pulgar. Durante a data FIFA, o chileno voltou a treinar com o grupo e, dependendo das condições físicas que apresentar, ele pode ou não ser relacionado para esse jogo de quarta-feira. Pulgar passou os últimos 3 meses se recuperando de uma fratura no pé direito. Outra dúvida é a participação do Saul, mas o espanhol não deve ser problema. Saul ficou fora do último jogo contra o Bahia devido a dores no tornozelo esquerdo, passou esses últimos dias fazendo reforço muscular e deve ir para o jogo. O Flamengo tem uma sequência decisiva para a temporada agora. Quarta-feira é o Botafogo no Newton Santos, domingo recebe o Palmeiras no Maracanã, jogão do campeonato, líder contra vice-líder, e na sequência ainda tem Racing, primeira partida da semifinal da Libertadores. Débora, um abraço. Boa, Jupa, obrigada pelas informações. Semana dificílima. O contrato ainda não foi assinado, mas as conversas voltaram a acontecer. Sem jogadores convocados, o Flamengo tinha como principal objetivo, nesse período de data FIFA, evoluir na renovação de Felipe Luiz. Nos últimos dias, os representantes do treinador encaminharam uma contraproposta ao clube. Os números foram considerados altos, mas há otimismo das duas partes para que o acordo aconteça. Campeão da Copa do Brasil, da Supercopa e do Campeonato Carioca, o salário de Felipe Luiz é considerado baixo quando comparado com um dos principais técnicos do Brasil. O novo pedido aproxima os vencimentos com os da primeira prateleira. No último dia 30, o treinador completou 1 ano à frente do cargo e ainda disputa os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores na atual temporada. Felipe não esconde o desejo de atuar na Europa, mas a princípio é um projeto futuro. Recentemente, ele recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia. A ideia é que o novo contrato com o Flamengo seja assinado até dezembro de 2027. Enquanto o acordo não acontece, Felipe Luiz pensa na sequência da temporada. Com a vitória sobre o Juventude no sábado, o Palmeiras abriu 3 pontos na liderança do Brasileirão. Quarta, o Flamengo volta a campo e tem clássico contra o Botafogo pela frente. Partida que pode marcar o retorno de Pulgar aos gramados. O volante é considerado pelo treinador um dos pilares da equipe, mas não joga desde o Mundial, quando teve uma fratura no pé direito. Nos últimos dias, o chileno voltou a trabalhar com os companheiros e vai ser reavaliado para saber se tem condições de jogo no clássico. O retorno pode ser uma opção para a vaga de Saul, que trata dores no tornozelo esquerdo e nem esteve relacionado na partida contra o Bahia. Com 55 pontos somados, o Flamengo ocupa a 2ª posição na tabela e no retorno dos jogos divide a atenção entre tentar retomar a liderança do Campeonato Brasileiro e as semifinais da Libertadores. Ser boa essa disputa entre Flamengo e Palmeiras. Para falar do clássico carioca, que vai rolar também na quarta-feira entre Botafogo e Flamengo, porque a Luísa Sá está na área com a gente, está ao vivo para falar do Rubro Negro, que tem novidades, hein? Notícias de renovação. E não é do Felipe Luiz, né, Luísa? Bem-vinda, boa noite para você.
Boa noite, Camila, Bené, Belly, Grafite. A data FIFA prometia ao Flamengo o avanço nessas conversas de renovação e hoje a notícia quentinha que acabou de sair, o Flamengo avançou na renovação do Arrascaeta, encaminhou bastante a situação. Tem uma coisa ou outra ainda para ser discutida ali, mas está muito bem encaminhado entre as duas partes. Um acerto de uma renovação até 2028 com uma cláusula, né, de renovação automática para 2029, dependendo aí de metas esportivas, né? Então, Arrascaeta por mais tempo, ele tinha vínculo até o final de 2026 só. O Flamengo congelou por um tempo essas conversas, né? Até gerou um mal-estar ali com o Arrascaeta, com o staff dele. E aí voltou por conta do protagonismo do Arrascaeta, né? Acho que ele falou no campo e aí não teve muito o que fazer, a torcida também estava pressionando. E aí a diretoria voltou com tudo para essa conversa, ofereceu um aumento salarial também considerável. Ele vai ficar ali entre os principais jogadores do elenco nesse sentido. Então, tudo bem encaminhado para mais tempo de Arrascaeta no Flamengo, se ele ficar até 2029, de fato, até os 35 anos, e aí, quem sabe, encerrar a carreira no Flamengo, que é o grande objetivo dele. Ele já falou publicamente algumas vezes sobre o desejo dele de ficar no clube, de encerrar a carreira futuramente também. Então, Arrascaeta que vai ser papai aí em breve, então, tá adaptado ao Rio de Janeiro, gosta da vida aqui, quer ficar por mais tempo. Então, muito próximo o Flamengo e Arrascaeta de anunciar esse acerto aí. E faz por merecer uma valorização, né? Principalmente por essa temporada. A gente falava, né? Acho que a qualidade do Arrascaeta é indiscutível, inquestionável, o que ele fez nos últimos anos no futebol brasileiro, desde lá do Cruzeiro até o Flamengo, quantos títulos ele conquistou, quantos momentos importantes ele foi decisivo, principalmente falando do Flamengo, né, Grafa? Mas nas últimas temporadas a gente às vezes ficava se perguntando, olha, a questão física pode atrapalhar o Arrascaeta, teve um viés de queda em algum momento ali, mas a temporada de 2025 dele mostra o quão ele é importante para o Flamengo e caso, né, acertem a renovação, eu acho que vai deixar o clube, né, se aposentar no Flamengo, enfim, ou sair já mais para o fim de carreira, como um dos maiores da história do Flamengo. Ele já tem esse cargo. Mas ele vai subindo alguns degraus, né? Ele é o jogador com mais títulos ao lado do Bruno Henrique. A gente imagina que o Arrascaeta vai ficar mais tempo que o Bruno Henrique. Então ele tem lastro, ele tem muita coisa para se colocar ainda mais na história do Flamengo. E acho que no futebol brasileiro a gente vai lembrar do Arrascaeta. É a temporada mais artilheira dele, sim, essa, já, né, de 2025. e faltando algumas rodadas de Campeonato Brasileiro. Ele pode ter mais uma Libertadores pela frente. Eu acho que é um cara que daqui a alguns anos talvez a gente tenha a real dimensão do tamanho que ele já tem e pode ampliar esse tamanho porque está num time que briga toda a temporada. É isso aí, eu ouço falar muito da condição física do Arrascaeta há muito tempo já e ele consegue entregar, né? Nesses 6 anos de Flamengo que ele tem, né? Acho que é a 7ª temporada seguida que ele está no Flamengo, mesmo com a queda em algum momento da temporada, mas ele sempre manteve bons números. Eu acho que é um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro nos últimos anos, junto do Hulk, que esse ano não faz um grande ano, mas nos últimos anos o Hulk tem números muito bons no Atlético Mineiro. Mas o Arrascaeta, sem sombra de dúvidas, nesse ano ele está acima da média. Acho que o fato do Felipe ter colocado ele para jogar um pouco mais avançado, mais próximo da área, não ter que demandar ainda nessa condição tática da equipe de recompor, acho que encontrou ele, consequentemente ele perdeu o Pedro, ele perdeu um centroavante, um cara mais de área, né? Hoje, se a gente pegar o Flamengo dos últimos anos, sempre teve um jogador que marcava gols. Foi o Pedro, foi o Gabriel. Esse ano é o Arrascaeta que está sendo esse cara, que está marcando gol e dando assistências. Então, acho que é válido, sempre é válido. O jogador que tem um alto desempenho, um alto rendimento, sempre é válido a valorização. E nada mais justo que ele está vivendo esse momento dessa valorização e continuar por mais tempo no Flamengo. É um grande jogador, desejado por outros clubes do futebol brasileiro. O próprio Cruzeiro manifestou interesse na volta do Arrascaeta para o próximo ano. Mas certamente ele deve continuar no Flamengo. E aí, Luísa, pensando no clássico também, né, de quarta-feira, até porque para o Flamengo é importante, né, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, um resultado nessa rodada, tem ainda fora de campo, né, nos bastidores, a discussão da renovação do Felipe Luiz, mas tem retornos importantes dentro de campo para esse clássico contra o Botafogo, tem jogadores que ficam à disposição, tem outros fora. Como é que está... Que jogadores estarão à disposição do Felipe Luiz para esse jogo? Bom, o Felipe que está caminhando um pouco mais, né? A situação do contrato do Felipe Luiz é um pouco mais
tá um pouco mais atrás do que a do Arrascaeta, eles tiveram um avanço durante essa data FIFA também. O Felipe colocou os valores dele na mesa e agora o Flamengo está estudando uma contraproposta porque achou um pouco acima, né? Então, normal desse tipo de negociação. Mas com relação ao clássico, né? O Felipe vai ter o retorno do Eric Pulgar, que estava lesionado, ficou 3 meses fora e agora vai ter a oportunidade provavelmente de entrar no campo. Talvez como titular, porque o Felipe tem problemas no meio-campo também para essa partida. O Saul não treinou nos últimos dias com o grupo e provavelmente vai ser desfalque. O De La Cruz é outro também que não treinou, inclusive hoje, segunda-feira, não treinou também com o grupo, tem focado mais ali na parte interna, né? Fica na academia, reforçando, fazendo reforço físico, que é importante para ele. E ele tem problema de jogar no sintético. O De La Cruz tem problema nos 2 joelhos, então o Flamengo geralmente preserva ele. Ele só jogou em campo sintético 15 minutos. Desde que chegou no Flamengo. Então, o De La Cruz também deve ser desfalque. E o Alan tá com um problema de fascite plantar, que é um problema que ele já tem há algum tempo. Ele já desfalcou o Flamengo algumas vezes por conta disso. Então, também tá nesse momento dessa recuperação e também deve ser desfalque para o Flamengo. Então, esses 3 nomes fora, o Pulgar deve estar de volta. O Flamengo também vai ter o Léo Pereira e o Alexandre, que estavam suspensos no último jogo. O Danilo e o Alacian estão fora, cumprindo suspensão, porque foram expulsos contra o Bahia. E aí, muito por conta desse contexto também, gera a expectativa de ver o Pulgar voltando ao time, né, Bélio? Por essas ausências que a Luísa trouxe pra gente e por ser um jogador que, quando saiu do Flamengo, ele tinha esse status de titular, né? O último jogo do Pulgar, inclusive, foi a eliminação para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, na interatividade no GE. Globo, a torcida já coloca o Pulgar no time titular. Ele volta com esse status de titular, ele mesmo nesse período afastado, né, de pouco mais de 3 meses, e com o Flamengo encontrando opções, né? Porque o Flamengo em muitos jogos encontrou ali Jorginho com o Saul, é uma dupla que funcionou em vários momentos, mas agora o Flamengo também já teve resultados ruins numa sequência, perdeu a liderança. Como que você enxerga essa volta do Pulgar a ser, né, a alternativa, a ser uma possibilidade para o Felipe Luiz? É sempre bom você ter bons jogadores à sua disposição, né? Imagino que a titularidade do Pulgar seja conquistada com o passar do tempo. Acho que ele tem, sim, bola para voltar a ser titular, mas agora, imediatamente, me parece até um pouco irresponsável. O jogador acabou de voltar de lesão, então esse retorno aos gramados tem que ser feito de uma forma gradual, né? A gente está cansado de ver jogador que volta de lesão, estoura de novo, e aí fica naquele ciclo completamente desagradável que nenhum jogador quer estar, e para o clube isso também é muito ruim. Até pelo gramado sintético. Exatamente, também, né? Exatamente. Levando em consideração que o gramado é sintético e tudo que eu falei aqui, eu imagino que a titularidade do Pulgar, ela vai acontecer sim em algum momento. Talvez não de forma imediata, porque o controle de carga ele faz parte também da rotina do atleta de alto rendimento. Com todos à disposição, sai o Saul do time ou o Saul é deslocado? Porque o Felipe Luiz já falou que lá atrás que o Saul, ele enxergava o Saul como um jogador aberto pela direita, para ser até um substituto para o Gerson naquele momento. Mas o Saul acabou se encontrando também, como dupla do Jorginho. Eu acho que dá para deslocar o Saul. Assim, é difícil você tirar ele também da posição, né? Mas é mais um nome que o Felipe Luiz tem à disposição dele para isso. E quando o Pulgar ele lesiona, o Flamengo perde Pulgar e Gerson num intervalo muito curto de tempo, né? E acaba ficando, se reforçou e tudo mais, mas eram 2 posições muito importantes, que foram 2 pilares da trajetória do Flamengo até as 2 ausências acontecerem. Mas eu acho que esse meio de campo é enjoado, né? Esse meio de campo é... Deslocando o Saul, você tem que tirar o cara que vai ser o deslocado. Quem vai ser deslocado pro banco, né? Tem que deslocar alguém pra fora, né? Mas acho que tem algumas questões pro Felipe. Acho que, claro que o clássico tem um peso muito grande, né? Quando a gente está falando de um Flamengo e Botafogo, mas tem algumas... Nesse momento, talvez a resposta mais importante do time seja ofensiva, né? Do que exatamente ali na proteção da área. Proteção e criação, né? Claro que é um time que se mostrou vulnerável defensivamente em algumas circunstâncias, mas vem de 2 jogos em que não fez gols, né? Claro que teve a expulsão do Danilo contra o Bahia, isso obviamente tem um peso grande na partida, porque tinha 10 minutos de jogo, 12 minutos de jogo, mas no clássico, no jogo contra o Cruzeiro, né, no Clássico Nacional, enfim, na disputa ali no Maracanã, também teve dificuldade de fazer gols. Acho que talvez essa seja a resposta mais imediata que o time precisa dar no Clássico. Assim, não fez gol porque não finalizou bem, né? Mas criou situações para marcar gols. É diferente. Às vezes, quando você não cria, aí você tem um problema. Não conseguiu criar em 2 jogos. Criou poucas chances devido ao grande número de chances que o Flamengo cria. Só que
Infelizmente, essas oscilações existem no futebol brasileiro. Não é só o Flamengo, todos os outros 19 clubes da Série A passaram por isso e vivem um bom momento. Só que o Flamengo está oscilando num momento crucial da temporada, que é a reta final, onde vê o Palmeiras abrindo pontos. Isso aí preocupa bastante o torcedor, deixa o torcedor apreensivo. O clube fica um pouco mais apreensivo. Mas, assim, eu penso que... Eu acho que eu estou com a Belly também. Acho que o Pulgar não volta para ser titular absoluto agora. Eu acho que, lógico, é um jogador que tem um trabalho defensivo muito maior do que os outros jogadores. Eu acho que o Flamengo, nessa reta final, vai precisar de ter um time mais, não tanto ofensivo, mas um time mais equilibrado defensivamente para sofrer menos e continuar forte no ataque. Mas eu acho que é válida a volta dele e a melhora dele, porque é um jogador importante para o elenco. Agora, Luísa, talvez o Flamengo tenha nessa semana um dos momentos mais desconfortáveis da temporada, né? O Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro durante muito tempo, perdeu essa liderança, viu o Palmeiras vencer num jogo atrasado e agora, com o mesmo número de jogos, o Palmeiras tem 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais, ou seja, o Flamengo precisaria tirar 4 pontos para recuperar essa liderança com os números atuais. E o Flamengo tem esse clássico na quarta-feira contra o Botafogo como visitante no Newton Santos e o confronto direto no fim de semana contra o Palmeiras. Então é uma semana que tem esses ares de decisão também para o Flamengo. Acho que 2 jogos, 2 rodadas não vão definir o fim do campeonato, mas são jogos de pesos diferentes, né? Acho que o Flamengo tem para não deixar o Palmeiras desgarrar, né? O Palmeiras pega o Bragantino em casa enquanto o Flamengo visita o Botafogo. É isso, o Flamengo encara essas próximas semanas como as mais decisivas da temporada, porque além desses 2 jogos que são fundamentais, um clássico e um confronto direto, tem os jogos contra o Racing também pela Libertadores, que vão definir muito do que vai ser essa reta final, se vai ser expectativa por disputar o Brasileiro e por estar na final da Libertadores, ou se vai ser panela de pressão, que sempre é no Flamengo, mas vai ser muito pior caso o time perca para o Palmeiras, por exemplo, e saia dessa disputa do Brasileiro, ou fique mais difícil essa disputa do Brasileiro, e seja eliminado para o Racing. Então, o Flamengo encara internamente essa volta da data FIFA como um momento mais importante da temporada. E aí, por isso também, que avalia, por exemplo, botar um Pulgar, que não está 100%, obviamente, porque ele está voltando de lesão, mas quem sabe usar como titular, porque a solução, nesse caso, é o Everton Araújo, que está no banco, mas é garoto. Então, Felipe Luiz vai pensar aí o que fazer para encaixar melhor esse time. Tem o jogo contra o Palmeiras, o Pulgar também tem um outro fator, o Pulgar está pendurado. Então, se ele leva o cartão contra o Botafogo, já está fora contra o Palmeiras. Tudo isso vai entrar na balança aí para o Flamengo entender a melhor maneira de usar esse jogador e também esse retorno, né? Por exemplo, do Saul, que durante a data FIFA ficou focado nessa parte física. Enfim, tem o jogo da Libertadores, então você não pode forçar muito as situações agora no Brasileiro e correr o risco de perder jogadores importantes para a partida contra o Racing. Então, tudo isso vai entrar na balança do Felipe Luiz. Naturalmente, o Flamengo quer usar o que tiver de melhor nessas partidas. Tem um jogo contra o Fortaleza também fora de casa, nesse meio do caminho aí. Mas são as semanas mais importantes para definir. E aí se define tudo, né? Porque tem o Campeonato Brasileiro agora é o momento fundamental para o Flamengo retomar aí essa liderança e conseguir ameaçar o Palmeiras. E também contra o Racing. São jogos difíceis. O Flamengo sofreu contra o Estudiantes. A partida contra o Racing promete ser mais difícil do que foi a contra o Estudiantes, então o Flamengo aproveitou essa data FIFA principalmente para essa recuperação física dos jogadores, não só desses que estão lesionados que eu citei, mas também o Samuel Lino, que vinha numa sequência muito forte e já estava sentindo essa parte física, o próprio Arrascaeta, né, que a gente citou aqui no começo, também, né, precisa desse cuidado físico, então essa pausa foi, eu diria, providencial aí para o Flamengo conseguir se reorganizar para pensar nessas próximas semanas. Mas aí vai ter que dar a resposta no campo. Aí o jogo contra o Botafogo vai ser fundamental para isso. São semanas importantes e decisivas para o Flamengo e para o Palmeiras também, né? Porque disputam as mesmas competições nessa reta final de calendário. E aí a gente traz os próximos jogos, os próximos 5 jogos de Flamengo e de Palmeiras. Essa próxima rodada, já no meio de semana, o Palmeiras joga em casa contra o Bragantino. O Flamengo tem o clássico contra o Botafogo no Newton Santos. Depois a gente tem o confronto direto no final de semana. Na semana que vem voltam as disputas da Libertadores e a semifinal do Palmeiras contra a LDU, primeiro jogo fora de casa, e o Flamengo, primeiro jogo em casa contra o Racing. De volta para o Brasileirão, no outro final de semana, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, também ele postulante, né, na briga pelo título, e o Flamengo, mas em casa, no Allianz, né? E o Flamengo vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza. Na outra semana, o jogo de volta
decisivo da Libertadores, o Palmeiras em casa contra a LDU e o Flamengo fora de casa contra o Racing. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante que é muito importante para o canal, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e recomenda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a estar atualizado das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, finalmente a data FIFA tá chegando ao fim. Tá mais próximo aí da gente ver o Flamengo jogando e a volta não poderia ser melhor, um clássico contra o Botafogo lá no Newton Santos. E ótimas notícias para esse retorno de Brasileirão. Saul e Éric Pulgar estão de volta e reintegrados ao elenco, com a possibilidade aí de já voltar ao time titular. Não se sabe ainda se vai ser titular o Saul, se vai começar jogando o Pulgar ou entrar o Saul, ou se vai ser um ou se vai ser outro. Mas eu queria saber de você, torcedor, quem deveria ser o titular. Eu acho que deveria se manter o Saul pela regularidade, pela constância que ele vem jogando. Tá fazendo muito bem pro meio campo do Flamengo, tá jogando muita bola. O Pulgar também não fica muito para trás, mas como tá voltando agora de lesão, tá muito sem ritmo ainda. Eu acho que o ideal seria deixar o Saul aí no meio campo, e se for para poder pegar ritmo, coloca aí o Pulgar no segundo tempo, ali nos 20, 25 minutos do segundo tempo, para poder ele pegar um ritmo de jogo e voltar aí mais forte fisicamente para reentregar o elenco do Flamengo. Mas aí eu quero saber de você, torcedor, a sua opinião. Se você já acha que tem que voltar o Pulgar, porque ele estava jogando muito bem antes do Saul chegar, se tem que realmente entrar o Saul para ele poder pegar ritmo. Eu quero saber a sua opinião, torcedor, que é muito importante aqui no canal. Beleza? Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.